Bem-vindos! Bem-vindos a mais um direto do Oceanário de Lisboa. Hoje, para quem entrou logo no primeiro segundo, já perceberam que estamos numa exposição diferente. Não é a permanente, mas sim na exposição temporária. Estamos nas florestas submersas para ver uma rotina muito especial e muito importante. E para nos explicar tudo, temos aqui connosco o Hugo. Olá, Hugo. Olá, tudo bem? Muitos de vocês, se calhar, até já o conhecem do direto anterior sobre as lontras. Mas hoje vamos falar aqui, vou já virar a câmera, vamos falar aqui destas florestas. Enquanto esperamos que entrem mais pessoas, vou-vos já fazer a proposta de deixarem todas as vossas perguntas no chat. Sempre que conseguirmos, vamos dando resposta. E lá em cima já temos quem, Hugo? É o Tiago Reis, o responsável aqui da nossa exposição, e hoje vai-nos mostrar algo especial, algo que o público geralmente não vê, que é uma poda em uma espécie de planta que temos aqui. Portanto, aguardem e juntem-se a nós para ver. Ou seja, vamos ver mesmo o início desta rotina. Também já vos vamos falar um bocadinho mais sobre ela. Vou só dar aqui um bocadinho mais de espaço. O Tiago, entretanto, vai entrando e até que isso aconteça, Hugo, explica-nos aqui mais o que é esta exposição das florestas submersas. Então, esta exposição recria realmente uma floresta submersa, uma floresta que está dentro de água, e isto é uma visão artística do seu criador, o Sr. Takashi Amano, que era um fotógrafo profissional de natureza e que recriou ao longo de anos técnicas de aquário, do Nature Aquarium, que é o que o nosso aquário aqui representa, que permite criar esta beleza submersa, e que hoje estamos aqui a mostrar em exclusivo algumas das técnicas e manutenções que fazemos para que possam também partilhar, porque não sei se todos sabem, mas as florestas submersas faz 8 anos esta semana de existência, e portanto também convidar ao público a assistir a algo especial e vir visitar-nos e contemplar esta beleza. Pois, e o Sr. Takashi Amano foi assim um mestre desta arte de aquários plantados, não é, Hugo? Foi realmente um pioneiro, foi ele que criou o Nature Aquarium, que é o que o nosso aquário representa. É o maior Nature Aquarium existente. Foi uma última obra que, infelizmente, o Sr. Takashi Amano já morreu, que deixou, e foi pioneiro na forma como utiliza os materiais e como projeta imagens que ele tinha na sua cabeça de paisagens que ia vendo durante o seu tempo de vida e durante o processo de fotografia que ele ia tirando, que ele gostava bastante de visitar florestas e selvas, e isto representa muito a sua imagem, das suas ideias que foi tendo ao longo da sua vida. E o que temos aqui, como estavas a dizer, este Nature Aquarium, que sendo maior, quantos litros é que tem? Tem 160 mil litros. Portanto, é mesmo assim, e continua a ser o maior? E continua a ser o maior Nature Aquarium, apesar de já ter 8 anos de existência. E tem também 40 metros de comprimento. Ao longo de toda esta exposição, nós podemos ver aqui os acrílicos que deixam-nos ver a beleza do interior do aquário, são 40 metros de exposição. Que também já vamos mostrar um bocadinho melhor, mas agora eu não quero deixar de vos mostrar aquilo que o Tiago está a fazer, porque a verdade é que todas estas plantas que temos aqui são plantas verdadeiras, não é, Hugo? São todas verdadeiras e cada uma tem o seu processo de manutenção. O que estamos a ver aqui é um desses processos. Nós estamos a fazer uma poda ao que nós chamamos uma stem plant, uma planta com caule, que vai crescendo. E para mantermos o aspecto que pretendemos no aquário, temos que fazer esta atividade de X em X tempo. Em caso concreto, para esta planta e para esta localização, são cerca de 2 em 2 meses. E o que o Tiago está a fazer é podar para dar forma à planta e permitir também ela crescer, ganhar volume e manter o aspecto que é pretendido neste espaço do aquário. E esta poda demora mais ou menos quanto tempo? Cerca de 1h30 a 2 horas, porque todo o processo de decisão, onde cortar, como cortar e deixar o aspecto final que pretendemos, demora esse tempo. Isto, como eu referi, é uma atividade que é neste momento exclusiva, porque normalmente nós utilizamos esta técnica, fazemos durante o período da manhã, entramos bastante cedo, por volta das 6 da manhã é o nosso horário de entrada nesta exposição, e esta atividade que estão a ver aqui é realizada geralmente entre as 6h30 e as 9h30 da manhã. E portanto é uma atividade que não realizamos fora do horário público, dentro do horário público, e estamos a fazê-lo agora em exclusivo para aqueles que nos estão a ver e que possam aceder também a conteúdos exclusivos no nosso Instagram e que vão nos seguindo. Ou seja, este direto é mesmo especial e único. É especial e único, sim.
Obviamente que se cá vierem podem ver toda esta beleza magnífica que foi especialmente pensada assim para nos tirar do caos do dia-a-dia e refletir um bocadinho mais em conjunto com a natureza. E aqui, já agora, estão ali a apanhar alguma coisa, não é, Hugo? Ah, agora fugiram. Estavam aqui a apanhar os caules que vão sobrando. As plantas que vão saindo, temos um outro colega que está a recolher com uma rede e vai retirando o resto que vai ficando a boiar aqui no aquário. Uma curiosidade é que estas plantas podem ser reutilizadas, ou seja, esta parte que vai saindo da poda que estamos a fazer pode ser reutilizada e ser recolocada novamente no mesmo local ou outros sítios que tenham a mesma espécie. Ou seja, acabam por não necessitar de estar sempre a comprar plantas porque vão reutilizando as mesmas, é isso? Correto. Muitas das plantas que temos aqui estão cá desde o início da construção da exposição, incluindo esta que estamos a ver aqui agora a processo de manutenção. E todas estas foram pensadas pelo mestre Takashi Amano? É verdade. Todas as espécies e toda a sua localização foi pensada pelo Sr. Takashi Amano. Aliás, ele projetou a construção do layout a pensar como as plantas iam evoluir, porque existem plantas que depois se iriam sobrepor umas às outras e iam tapar a luz, inviabilizando a sua sobrevivência. E, portanto, todos esses cuidados foram tidos no início, sobre a localização, sobre o processo de manutenção, que nos permite manter ao longo de 8 anos quase que imutável o layout que o Sr. Takashi Amano desenhou na altura e pensou na altura. Entretanto, tivemos aqui uma pergunta, a ver se eu consigo apanhar. E perguntam se não costumam ter nenhum problema com a parte do cal que fica no escuro. Porque depois costuma ficar sem folhas e o cal fica feio. É verdade. E isso é uma das razões pelas quais temos este processo de manutenção. Quando sentimos que esse processo está a começar, por exemplo, o que começa a acontecer é que começamos a ver mais cal visível e menos folhas, esteticamente não fica tão bem, o que fazemos é uma técnica que designamos por re-wrap. O re-wrap o que corresponde é uma replantação. Em vez de ser o que estamos a fazer aqui, que é uma poda, o que fazemos é tiramos realmente as plantas fora e rebaixamos, cortando a parte do cal e reaproveitando a parte mais rica em folhas de cima e recolocamos novamente no solo. E a planta vai crescendo novamente com um início de folha verde e com a cor que é correspondente, bonita. Se realmente fizéssemos esta técnica que o Tiago está aqui a executar muitas vezes, o que iria acontecer é que iríamos começar a ver menos folhas e mais cal ao longo do tempo. E portanto temos essas duas técnicas que trabalham em conjunto, que têm que ser aplicadas ao longo do ano. E esta poda, lá está, faz parte das rotinas de manutenção deste aquário, mas não é feita toda ao mesmo tempo, de todas as plantas? Não. Temos crescimentos diferentes para cada espécie de planta e temos também processos calendarizados para que o aquário em si se mantenha com um aspecto vigoroso ao longo do ano. E, portanto, se todas as plantas tivéssemos de fazer este processo ao mesmo tempo, o tanque iria ficar como um pouco mais despido até que as plantas voltassem a crescer. Portanto, isso é planeado na altura para garantirmos que é feito desfasado e também para manter o equilíbrio do aquário, porque isto é um dos aspectos mais importantes, é o equilíbrio das intervenções que fazemos e manutenções que fazemos, porque um desequilíbrio neste aquário significaria que iria crescer alga e iria ser bastante difícil controlar, porque o aquário é bastante grande. Como podem ver também, uma das coisas que é notório é que muitas das atividades que fazemos neste aquário tem que ser em mergulho, devido ao tamanho que tem. Os aquários em casa fazemos fora d'água, ou a maior parte deles pelo menos. Este aquário, devido às suas dimensões, tem que ser feito no interior através do mergulho. Ou seja, isto é quase um aquário como nós temos normalmente em casa, de água doce, só que de uma dimensão muito maior e obviamente com cuidados muito redobrados. É uma escala bastante grande e como devido a essa escala tem outros cuidados que é necessário para além do que se faz normalmente nos aquários em casa. Portanto, tem coisas muito específicas devido ao seu tamanho. E sabes-me dizer quantas espécies de plantas é que temos aqui? Então, temos cerca de 40 espécies de plantas e de peixe que vivem aqui em comunhão e, como eu falei, todas as espécies foram pensadas para manter o equilíbrio deste aquário e é o que temos mantido ao longo destes anos. E eu sei que estavas a falar aqui um bocadinho das algas, que é preciso manter o equilíbrio, que tem aqui uns ajudantes muito especiais para controlar essas algas, não é? É verdade, nós temos aqui o camarão à mão, que nos ajuda nesse processo, e o peixe comedor de água siamês,
Temos aqui alguns a passar neste momento. Vou tentar agora sair um bocadinho dali da parte do Tiago para vos tentar então mostrar o comedor de algas siamês. Temos o camarão amante, que é um pouco mais tímido, que sim, normalmente encontra-se junto às plantas e está mais escondido, não é tão visível. Esse se calhar vamos ter um bocadinho mais dificuldade em mostrar, mas se apanharmos algum, com certeza que iremos tentar. E o nome desse camarão é muito curioso, é aqui o mesmo apelido do mestre Takashi Amano. Foi o mestre Takashi Amano que atribuiu o nome a esse camarão. Foi ele que começou a usar esse camarão na construção dos seus aquários e que se apercebeu do potencial que esse animal tinha para ajudar no processo de equilíbrio dos aquários. E portanto foi começado na altura a usado com maior frequência e que se tornou popular e que hoje em dia é muito usado em todos os aquários em casa e no mundo da aquariofilia. Entretanto, temos aqui mais uma questão, que é o que é que fazem aos excedentes das plantas podadas? Então nós temos uma quarentena, para além da exposição que possuímos, temos uma quarentena que dá suporte a esta exposição. Muitas das plantas que nós retiramos, reaproveitamos na quarentena para crescer, para cuidar delas, fazer uma seleção, para poder voltar a reutilizar. Outros excessos que temos de plantas, o que fazemos muitas vezes é usá-las para fazer umas bolas que nós chamamos de zoabicusa, que nos permite depois prender outras plantas e é um processo que nós consideramos ecológico, reutilizar toda a matéria que este aquário produz, e é bastante, para reutilizar vezes sem conta, e é o que temos feito ao longo de 8 anos. Portanto, é um aquário que vai ao encontro da mensagem que queremos passar da ecologia e da manutenção dos ecossistemas e os cuidados que temos que ter. Entretanto, já vamos conseguindo ver a forma que o Tiago está a dar àquela planta, assim um bocadinho mais arredondada, certo? É verdade, a ideia é mesmo criar esta visão. Agora é possível ver alguns calos que irão ganhar folhas e irão compor depois este arranjo e irá ficar um efeito mais preenchido. Entretanto, aqui mais uma questão, se é que será que nos conseguem dar um resumo de como a fertilização deste aquário é feita? Imagino que já, como estamos a falar de plantas, que haja essa questão. É verdade, nós realmente fazemos suplementação, usamos potássio e usamos ferro para fazer suplementação e fazemos troca de solo aqui em alguns locais. O que nos apercebemos ao longo destes anos todos é que realmente a troca de solo com alguma periodicidade faz toda a diferença, porque o solo vai se esgotando e portanto é preciso manter um solo fértil para estas plantas e vamos fazendo com alguma regularidade em determinados locais deste aquário. Depois usamos também os Bottom Plus, que são uns sticks que nós usamos, que colocamos junto às raízes das plantas, que nos permite mantê-las em crescimento. E é como eu referi, muitas destas plantas, se não mais de 90% delas, estão cá desde o início, desde há 8 anos. E temos conseguido manter, através deste processo, o estado delas e a robustez destas plantas, destas espécies. E aqui conseguimos ver que isto é mesmo uma floresta debaixo de água, assim, uma floresta submersa. Entretanto, eu vou tentar dar aqui uma ideia geral destes 40 metros de aquário, de Nature Aquarium. E, Hugo, temos aqui uma outra questão que diz esta planta tem de ser cuidada com que frequência? Cerca de 2 a 2 meses. Ou seja, ainda assim ainda é relativamente frequente, certo? Conseguimos perceber a taxa de crescimento que ela tem, é bastante rápida a crescer. E como referi, depois depende, existem alturas do ano em que não é esta técnica que estamos a aplicar aqui a poda, mas é um replantar, ou seja, todo este conjunto de plantas vai ter que ser removido, vai ter que ser cortado e podado a uma altura bastante inferior e recolocado no sítio. Mas é a mesma planta, é feito um arranjo diferente, usado uma técnica diferente. Vamos só aqui mudar de lado. E esta é aquela que tem assim um crescimento mais acelerado ou outras que... Esta é uma das. Esta é uma espécie de planta que realmente cresce rápido. Nós designamos uma stem plant e tem um crescimento bastante rápido, sim. E entretanto, em relação aqui aos outros habitantes deste aquário, também vamos vendo a passar na imagem. Estes são peixes de água doce, como é óbvio, e
já nos disseste que alguns são assim os grandes ajudantes dos aquaristas por se irem alimentando das algas, mas eles não comem só as algas que vão crescendo, certo? Não, comem, aproveitam também a alimentação que damos aos outros peixes. Usamos pellets e flocos normais, como se usa nas lojas, como são comercializados nas lojas, e é a alimentação que damos aqui diariamente, 2 vezes por dia, excepto ao domingo fazem um jejum. E claro, os peixes que comem algas aproveitam também muitas vezes essa comida. E tem mais ou menos quantas espécies de peixe? Temos também cerca de 40 espécies. Então, e agora? Eu diria que o Tiago está ali a usar um instrumento super especializado aqui para esta poda, não é, Hugo? São umas tesouras bastante afiadas. Sim, temos diferentes utensílios para as atividades que temos que realizar. Esta, por exemplo, é uma tesoura de ponta direita, mas temos tesouras de ponta curva, depois depende também do que é que estamos a fazer e a forma que queremos dar aqui a estas plantas. Temos depois aqui em backstage também outro conjunto de acessórios que nós vamos mostrar-vos, em exclusivo também, que nos permite fazer manutenção deste aquário. Como podem imaginar, é um aquário bastante grande e, portanto, temos que ter utensílios adaptados que nos permitam fazer essa manutenção. E no meio de tanta rotina, de tanto tempo de poda, quanto tempo é que passam assim debaixo d'água? Então, diariamente nós temos entre 2 a 3 mergulhos, feitos entre as 6h30 da manhã e as 9h30 da manhã. Isto contabilizando o total de horas desde que a exposição iniciou, contabiliza quase um ano de mergulho. É como se tivéssemos um ano inteiro a mergulhar ao longo destes últimos 8 anos, sem sair da água. Portanto, são cerca de 8.500 horas totais o tempo que passámos aqui em manutenção deste aquário. Ou seja, é mesmo muito tempo aqui debaixo d'água para tentar manter e para conseguir manter este conceito criado por Takashi Amano, que também se baseia um bocadinho nas técnicas de jardinagem japonesa, mas também no wabi-sabi, não é, Hugo? É verdade. O wabi-sabi é um termo que foi criado ou desenvolvido no Japão no século XV e que acompanha muito a vida dos japoneses, porque basicamente o que significa é que é na desorganização e simplicidade das coisas é que está a beleza. Portanto, o mestre Takashi Amano o que fez foi usar muitas das técnicas usadas na jardinagem antiga no Japão e apelando ao conceito do wabi-sabi para aplicar na construção dos seus aquários. Ele utiliza rochas, utiliza troncos para dar esta forma de natureza aos seus aquários, e é a imperfeição, o arranjo como elas são colocadas é que torna a beleza deste aquário e a beleza da natureza. Ou seja, é a beleza vista na imperfeição. É isso. Estavas aqui a falar da areia, dos troncos. Quanto material é que foi preciso então para montar este aquário? Nós utilizamos cerca de 78 troncos, vindos de diferentes locais do mundo. Usámos rocha vulcânica, vinda dos Açores, e usámos cerca de 12 toneladas de areia, que é o que podemos ver aqui. Portanto, se olharmos assim por alto no nosso aquário, conseguimos identificar todos esses elementos. E foram esses elementos que permitiram criar a imperfeição da perfeição deste aquário. Exatamente. Mais uma vez representa aqui as florestas submersas, neste caso para dar uma visão especial às florestas dos trópicos, não é? Porque infelizmente, tal como muitos outros ecossistemas, estão ameaçadas, e esta exposição também serve um bocadinho para apelar a essa conservação, ao mesmo tempo que incorpora a arte nesta ciência, digamos assim. É verdade. Temos neste momento um camarão, podemos ver ali, camarão à mano. Vou tentar aproximar. Portanto, aqui é mesmo um exclusivo. Portanto, está-nos a ajudar. E lá vai ele lá para o meio, eu acho que ainda o conseguem ver. Aqui, agradecer ao Tiago que o encontrou e nos mostrou. Eles estão cá, estão escondidos. E são assim mesmo muito mais pequeninos, portanto também não são tão fáceis. Estavas a referir realmente que é importante podermos mostrar ao público e apelar para a necessidade de preservar as florestas também. As florestas produzem grande parte do oxigênio que nós consumimos, uma grande parte, e são fatores importantes, são zonas importantes de produtores primários que toda a natureza depende, todos nós precisamos. E a verdade é que são imensamente exploradas e mal exploradas,
e que compromete realmente a sobrevivência se formos a ver de todos nós e de diferentes espécies de animais. E acaba aí ao visitarem aqui as exposições submersas do Oceanário de Lisboa, lá está, ao mesmo tempo que levam esta mensagem, levam também esta beleza imperfeita, mas que nos mostra que é necessário conservar estes ecossistemas, porque sem eles não conseguiríamos ter nem a qualidade de vida, nem o estilo de vida que temos atualmente, e a eles muito, muito devemos. É verdade. E eu acho que ali ao fundo está a acontecer qualquer coisa, Hugo, desculpa. Estamos neste momento a alimentar, portanto podemos ver os peixes Já cá voltamos à poda. posicionarem-se. É a hora do almoço para eles também. Entretanto, o Tiago vai continuar a sua missão de podar ali aquela planta, que ainda vai demorar mais um bocadinho. E aqui estão os tais flocos, conseguem ver à superfície, os tais flocos que o Hugo falava de que se alimentam os peixes. E Hugo, estavas a dizer também aqui, falar dos bastidores, que este direto é muito exclusivo, é muito único. O que é que me dizes de ir então a esses bastidores ver o que é que se faz? Podemos dar uma espreita dela, bastidores. Então, vamos fazer aqui o caminho. Entretanto, na imagem conseguem ver a fotografia de Takashi Amano, que para quem é fã destes aquários, de certeza que o conhece. E já vi que há aqui vários fãs do mestre Takashi Amano. Vamos começar já por cima, não é, Hugo? Vamos começar aqui por cima. Ou seja, vocês agora estão a entrar em exclusivo nos bastidores das florestas submersas e vão conseguir, já conseguem ver ali as pessoas que estão na exposição onde nós estávamos há bocadinho. E Hugo, aqui é que tens que me explicar tudo. Então, o que é que nós temos aqui? Esta plataforma metálica é o que nós usamos diariamente de manhã para poder aceder ao tanque, portanto isto é um suporte que nos permite entrar e sair facilmente no aquário, e é a parte toda que vemos onde trabalhamos diariamente. Podemos continuar e ver um pouco mais, isto prolonga, são 40 metros, como referimos. Ou seja, ainda há muito para andar. Portanto, neste momento estamos a ver também o Raul, nosso colega, que está a recolher parte das plantas que são podadas, para podermos reaproveitar ou utilizar para outros fins, e lá ao fundo conseguimos ver o Tiago, que estávamos a ver dentro de água, numa outra perspectiva, a fazer o seu trabalho. Então vamos lá ver o Tiago. Bom dia, Raul. E aqui, lá está. Podemos ver, ele tem que utilizar uma garrafa de mergulho. Nós podemos ter que passar cerca de 2 horas, um pouco mais, dentro de água, diariamente, e portanto temos que sempre usar aqui as nossas garrafas de mergulho. Há tarefas que são muito particulares, minuciosas, e portanto por vezes temos que estar numa zona mais junto ao fundo e a fazer determinadas ações durante algum tempo, e portanto não nos permite estar sem estas garrafas de mergulho que nos auxiliam. Temos aqui a imagem da poda que o Tiago acabou de fazer. Aqui já bastante mais arredondada. E já agora, Hugo, esta água está assim quentinha, está fria, como é que está? Está quentinha. Esta água ronda aos 23 graus, é a temperatura que consideramos essencial para manter a vida que existe neste aquário, e mantemos uma temperatura bastante estável. Temos todo um equipamento que nos permite o fazer e que nos permite manter esta temperatura dos 23 graus. Para quem mergulha e está aqui 2 horas dentro, é bastante agradável. Sim, é melhor que outros aquários que temos aqui no Oceanário, de certeza. Temos aquários bastante frios, com 10 graus de temperatura. Sim, este é ligeiramente mais agradável. Este é mais agradável. Diz-me uma coisa, já mostramos aqui as garrafas de mergulho, lá do outro lado acabámos por ver um bocadinho da tesoura, que estava de poda. Temos assim mais algum material que possamos mostrar lá para casa? O que temos aqui é algum material adaptado. Isto são materiais que utilizamos, por exemplo, a poda de galhos de plantas, de árvores que existem. O que nós fizemos foi adaptar, por causa do tamanho do aquário, alguns acessórios, como por exemplo, tem aqui esta pinça, na extremidade, que nos permite fazer algumas ações se for necessário fora d'água. Portanto, vários equipamentos que adaptamos para permitir intervirmos no aquário em algumas situações em que não é necessário mergulhar e que nos permite fazer a manutenção fora d'água. Portanto, continua a ser assim um material muito importante
aqui nestas rotinas, e aqui tens as tesouras. Achas que conseguimos mostrar um bocadinho melhor? São só alguns exemplos de algumas tesouras que temos. Temos outros modelos, que lá está, como referi, depende da ação que vamos ter, em que planta vamos cuidar, usamos e escolhemos os utensílios que é necessário. Aquela que o Tiago agora está a usar é uma dessas mais pequeninas, não é? Uma destas assim. E depois usa-se como uma tesoura normal. Muito importante também é isto. Este utensílio é um relógio. Isto é muito importante porque, como mergulhamos bastante cedo, às 6h30 da manhã, e como abrimos ao público às 10, temos de ter um relógio para controlar o tempo que passamos neste aquário. Realmente a temperatura é agradável. As tarefas que realizamos com bastante gosto e não nos podemos distrair porque temos todo um processo depois para completar antes de abrirmos ao público. Claro. E Hugo, estava-me aqui a questionar. Esta exposição, de facto, tem muita luz, mas não é luz natural. Como é que fazem aqui para criar este ambiente ideal para estas plantas? Esta exposição tem diferentes projetores, vários projetores, que permitem ter a iluminação que é necessária para manter as plantas. São projetores que fornecem uma cor de luz que na altura foi discutida, para permitir manter este ambiente e manter a qualidade de vida dos animais que aqui vivem. Mais uma vez, são situações controladas, o tipo de iluminação, a troca de lâmpadas que fazemos, etc. São tudo coisas que são programadas para manter o equilíbrio deste aquário. Eu volto a reforçar, um bom exemplo do que acontece no meio natural. Qualquer desequilíbrio que exista pode provocar a morte de algumas plantas, pode provocar o aparecimento de alga, que é bastante difícil de controlar, e isso acontece no meio natural. Portanto, nós também apelamos às pessoas que nos estão a ver que o equilíbrio que nós podemos, ou o desequilíbrio que podemos causar no meio natural tem consequências como teria neste aquário. E é bastante importante levar essa mensagem. E aqui, essas condições são todas muito bem monitorizadas, exatamente para manter a exposição no seu ideal e tal como foi pensada pelo mestre Takashi Yamane. Todas as ações que temos, quer de manutenção das plantas, quer os cuidados para com os animais, quer o controle da qualidade da água, é com esse propósito, manter o equilíbrio do aquário estável para que ele se mantenha saudável como está. E no meio de tanto cuidado, de tanto pensamento que houve aqui na construção deste aquário, imagino que essa construção não tenha sido assim tão simples. Sabes-me dizer mais ou menos quanto tempo é que demorou? Esta intervenção demorou cerca de 7 meses. E foi, diria, em tempo recorde, porque foi uma construção bastante rápida. Tudo o que se conseguiu obter aqui, porque foi tudo criado de raiz no Oceanário de Lisboa, e portanto houve uma equipa multidisciplinar com diferentes intervenientes, internacional, porque envolveu várias entidades, e mesmo a parte da manutenção das plantas, o início, tivemos aqui o Sr. Takashi Yamane com a sua empresa ADA, mas também tivemos aquascapers de renome, alguns também internacionais, que nos ajudaram em todo este processo. Portanto, foi uma ajuda colaborativa com diferentes instituições que resultou nesta exposição mágica que possuímos. E que todos vocês podem visitar e celebrar connosco estes 8 anos de florestas submersas. Hugo, queres-nos levar assim a mais algum sítio? Sim, vamos fazer aqui uma volta rápida, por causa do barulho pode ser difícil nos ouvirem, mas vamos aqui à zona dos sistemas de suporte de vida, que nos permite manter à frente. o sistema. Então vamos aqui acompanhar o Hugo. Agora, peço desculpa por algum barulho, mas aqui as máquinas sobrepõem-se. Então, Hugo, o que é que nós estamos a ver? Bom, o que nós estamos a ver é um bocadinho a nossa área de trabalho, uma outra parte. Nós estivemos no piso 1, por assim dizer, da nossa back area, e agora estamos no piso 0, se assim considerarmos, que é onde temos os sistemas de filtração que nos permite manter a qualidade da água e o equilíbrio deste aquário. Portanto, o que nós estamos a ver aqui é o que tipicamente designamos por uma SAM, que existe também em aquários que possuímos em casa, em um tamanho mais pequeno. Tem todo o meio filtrante, desde biobolas, sacos filtradores, carvão ativado, e inclusive algumas sondas, como pH, por exemplo, que nos permite manter todo este equilíbrio. Ou seja, mais uma vez, tudo aqui é muito bem controlado, exatamente para manter o ideal da exposição. E vou tentar mostrar-vos aqui também as luzes de que falavas. Não sei se isto vai focar. Pronto.
as luzes não estão a focar, mas aquelas luzes ideais para o crescimento. Aquelas luzes servem mais de decoração, fazem aqui um degradê no nosso aquário para permitir aqui embelezar um pouco. Aqui o que estamos a ver neste momento é o nosso corredor técnico, ou seja, podem ver que se prolonga, são 40 metros de exposição e, portanto, temos este espaço todo que requer manutenção diária, de verificações, etc. Ou seja, há muito que se passa nos bastidores aqui do oceanário. Aqui novamente a SAMP e as biobolas, que quem tem aquários em casa de certeza que as conhece bem. E entretanto vamos voltar à exposição e mostrar-vos um pouco mais e falar-vos um pouco mais das rotinas e um bocadinho do conceito da exposição em si. Entretanto, enquanto não chegamos lá, aliás, acho que até já conseguimos, vou já virar a câmara, se calhar já conseguimos ver um bocadinho melhor do trabalho do Tiago, não é, Hugo? Conseguimos ver um bocadinho o antes e o depois, é sempre bastante agradável de ver. Então, vamos aqui ter novamente com o Tiago. Obrigada. Pronto, e agora já vemos, até já se vê um espaço entre a planta e a superfície, que antes não se via tão claramente, e já temos a forma quase finalizada. Estes são os toques finais que são dados para manter aquela forma que queremos. Se nos visitarem no espaço de 1 a 2 semanas vão ver esta zona onde se vê assim alguns calos bastante mais preenchida por folhas novas, que vai dar aqui uma forma volumosa aqui a esta zona que o Tiago está a podar. Portanto, é um aquário sempre em movimento, sempre em evolução, tal e qual como o mundo natural, certo? Claramente. Está sempre a maturar, existem zonas que o Sr. Takashi Yamane idealizava e havia outras que ele tinha uma vaga ideia de como poderia vir a ficar e que realmente corresponde àquilo que ele idealizou. E, aliás, nós conseguimos ver o que está por cima do Tiago agora, ou seja, nos bastidores, e vimos que ali estava um pilar que de momento nem sequer se consegue ver exatamente porque foi idealizado desta maneira. Sabia-se que as plantas iam crescer e que iam estar assim frondosas. A posição das plantas foi estudada inicialmente para perceber onde é que poderiam ficar sem comprometer as outras. Então vamos tentar aproximar-nos mais um bocadinho. Entretanto, se nos visitarem, vão ver que nesta exposição todos os sentidos vão ser postos à prova, no sentido em que não é só a visão. Não sei se conseguem ouvir assim de fundo a música composta por Rodrigo Leão, especialmente para esta exposição, não é, Hugo? É verdade. Temos uma música que acompanha esta exposição, foi composta na altura pelo Rodrigo Leão, exclusivamente para esta exposição. E, portanto, é como referes, não só apelamos à visão daquilo que temos, mas também à audição, e é uma exposição de contemplação. E isso é uma das razões pelas quais todo o processo de manutenção que fazemos deste aquário é feito antes da entrada de público. Porque o que pretendemos é que quando o público vem nos visitar, possa contemplar no seu estado natural, sem interferência humana nesta exposição, e portanto contemplar a natureza em si. E portanto é uma das razões pelas quais não fazemos intervenções neste aquário antes ou após horário de público. Entretanto, caso tenham mais alguma questão, podem sempre colocar no chat, como já foi feito anteriormente. Eu vou só procurar ver se não me escapou nada. Eu penso que não. Entretanto, o Tiago está aqui a dar os toques finais. E caso queiram até ouvir a música, obviamente que o melhor sítio é aqui nas florestas submersas, porque tem todo o contexto, mas também está disponível no YouTube, no canal do Oceanário de Lisboa. Mas claramente aqui há toda uma outra envolvência e, como o Hugo disse muito bem, toda uma outra contemplação e até de relaxar, de ficar assim um bocadinho mais zen e perceber quão importante é aqui esta floresta, esta natureza para nós. Hugo, o que é que me dizes de ver um bocadinho mais do resto do aquário? Vamos acompanhando então estes 40 metros de aquário de água doce, com 160 mil litros de água. Relembra-me só a temperatura da água? 23 graus. Portanto, relativamente composta. Entretanto, podem ver que
o próprio aquário não é sempre igual. Ele representa mesmo os rios das florestas dos trópicos, ou seja, com as suas margens e, neste caso, com o leito do próprio rio. O bastante interessante desta exposição é que o que vemos aqui é uma imagem do que o Sr. Takashi Amano idealizou. Ele era fotógrafo de natureza e gostava bastante de fotografia, e o que ele foi tentando ao longo dos anos, foi feito ao longo dos anos, foi recriar algumas das paisagens que ele idealizou e que viu, contemplou, debaixo d'água. Portanto, o aquário que nós temos não é uma representação real de algo que existe, ou seja, não é um bioma, por assim dizer, mas é uma imagem, é um toque artístico de uma paisagem que foi vista, ou várias paisagens que foram vistas e contempladas pelo Sr. Takashi Amano, que submergiu e que deu este ar e este aspecto à nossa exposição. Olha, Hugo, estavam aqui a perguntar se há algum local onde se possam consultar as 40 e muitas espécies de fauna e flora que aqui estão representadas. Local físico aqui só visitamos. E convido-vos mesmo, porque não tem comparação. Esta exposição é mesmo, obviamente nós somos suspeitos, mas é mesmo muito relaxante e muito bonita, exatamente porque passa toda esta mensagem que fomos falando e foi idealizada exatamente para isso. Neste caso já estamos a ver o final do aquário. Portanto, aproveito para vos lançar o desafio de nos lançarem as vossas últimas questões. Hugo, temos aqui uma. Se há alguma espécie de peixe mais sensível à qualidade de água? Olha, é uma boa pergunta. Que eu conheça ou não. Ou seja, desconheço alguma que seja mais sensível ou que tenhamos algum tipo de problema por estar aqui no nosso aquário. Portanto, eu diria que das espécies que possuímos não consigo afirmar que haja uma mais sensível que outra. Olha, temos uma pergunta para ti, Hugo. Qual é que é a tua planta favorita? Ora, a minha planta preferida é aquela que o Tiago estava a podar neste momento, é a Rotala Ceylon, e gosto bastante dela porque realmente consegue manter a sua integridade ao longo destes anos todos. Foram 8 anos e que, como vimos, tem este processo que é realizado cerca de 2 em 2 meses e que ela se mantém aqui robusta, portanto é um bom exemplo e gosto bastante dessa espécie. E entretanto, se nos visitarem também vão conseguir ver toda esta envolvência, mas ao sair aqui das florestas acabamos por ser acompanhados por uma imagem que nos leva até ao oceano, porque, Hugo, a verdade é que florestas e oceanos está tudo ligado, certo? É verdade, e esta imagem que temos aqui demonstra isso mesmo. Isto representa o caminhar desde o início dos rios e passando aqui pelas florestas até chegarmos ao oceano. E que quero mostrar um bocadinho a importância que tem preservar todos os biomas e todos os locais para mantermos o equilíbrio na natureza, que está, como referiste, tudo ligado e tudo precisa ser mantido e preservado. E entretanto, se nos visitarem podem ver aqui os vídeos de construção do aquário, também podem ser vistos no YouTube, mas antes de nos despedirmos, eu queria vos deixar aqui com uma frase que para nós significa muito, não é, Hugo? É verdade, isto apela mais uma vez a olharmos para a natureza como um bem que não é nosso, mas que é de nossa responsabilidade manter e preservar. E, portanto, acho que é importante percebermos que este aquário, de alguma forma, tenta demonstrar aquilo que existe, o equilíbrio da natureza que existe, e que cabe-nos a nós humanos manter isto, não só o aquário, que nós humanos o fazemos aqui, mas lá fora para mantermos a natureza no seu esplendor e no seu equilíbrio, é a responsabilidade de todos nós. Então penso que esta é a mensagem ideal para nos despedirmos. Deixa só aqui virar a câmara, se calhar vamos aqui para a luz. Entretanto, se tiverem mais questões que se lembrem, entretanto, podem sempre deixar nos comentários, que assim que possível consigamos responder, ou então, melhor do que isso, visitem-nos, porque sem dúvida que esta exposição vale por ser sentida e pelas emoções que nos desperta. Muito obrigado. Obrigado. Hugo, obrigado pelo teu tempo e por todas estas explicações. Espero que tenham gostado e que nos visitem para contemplar isto ao vivo. Então cá vos esperamos, se não antes, pelo menos no próximo direto. Muito obrigada e até lá. Obrigado. Deus, obrigado.